Oi, Salve, meninos. salve. Ô, professora. Bem-vindos. Boa tarde. Professora, Tudo bem com vocês? Oi. eu fui te enviar as tarefas pelo e-mail e apareceu o Ah, e-mail incorreto. Aí eu não consegui enviar. Aí eu tentei de novo e apareceu e-mail incorreto. é o prof.laradj30@gmail.com. Tá, depois eu vou tentar lá de novo. Eu Então. te mando pelo WhatsApp, certinho. Aí você verifica e Ah, tenta novamente, tá? beleza, então. Fechou. Enquanto eu faço a chamada, eu vou pedir que vocês abram o livro de vocês na página 47, tá? Eu vou fazendo a chamadinha de vocês aí. Como vocês estão? Estão todos bem? Sim, yes. Ótimo. Então tá bom, então. A Alice não entrou agora, né? Alice presente. Alice, o que você está fazendo com a sua câmera desativada? Hoje é geografia, né? Não, hoje é Ciência. ciência, Luiz. Ah, é porque ontem se eu te falar que hoje era geografia, eu fiquei pensando que era geografia. Então, geografia na quarta, ou na quinta. Então, ali, a Laura não entrou ainda, né? Agora tudo faz sentido. Por quê? Porque hoje é ciências. Isso, hoje é ciência. Emanuele presente. Luísa presente. Luiz presente. Mariana presente. Mirela presente. Pronto, tá faltando só a Ana Laura mesmo, né? Daniel, ativa a Isso. câmera. Sara me pulou, tia Sara me pulou. Eu falei você não, Daniel? Não, cara, que Então, isso. Daniel, presente, mas tá com presença. Aí, coisa boa. Só vou pegar, Meninos, calma aí, né? Rapidão. vou falar uma coisa pra vocês. O que vocês estão. Prestem só atenção assim, usem somente um microfone, tá? Usa o microfone ou do celular Agora eu vi ou meu do. boné. Hã? Fala de novo, Daniel. Não entendi. Ativa o microfone e fala novamente. Oi? Calma aí, eu tava falando Fala com a de minha mãe. novo. Ah, Não, tava tá. falando com a minha mãe. Achei que você estava falando comigo. Vou compartilhar com vocês a minha tela então, tá? Aí vocês me falem se vocês estão vendo bem. Aí, tá carregando ainda. Daqui a alguns instantes ela abre. Pronto, abriu. Abriu aí? Ótimo. Nós estávamos falando, então, falamos do desenvolvimento, né? Nós entramos no assunto de reprodução humana, falamos do desenvolvimento do ser humano, as fases de desenvolvimento que o ser humano tem até a sua fase de velhice, né? Até a fase da velhice. E agora nós vamos falar dos sistemas genitais, né? Então, falamos da adolescência e tudo, as características que a adolescência ela traz no organismo, até que se chegue à fase adulta. Agora, então, nós vamos falar do sistema genital na página 47, tá, meninos? Qualquer dúvida que vocês tiverem, acompanhem junto comigo. Qualquer dúvida, podem ir acompanhando. Aí, acompanhem junto comigo, ativa o microfone e pergunta, tá? Então, o que a gente vai ver aqui? Como que funciona o sistema genital, tanto masculino e feminino? Eu quero dizer assim, como que ele é composto, a sua organização, a sua forma, a estrutura, tá bom? Nada que vocês já não saibam ou não ouviram falar, é claro, né, meninos? Não é mesmo? Não é nenhum assunto novo, né? Algo até que vocês já conhecem. Esse assunto aqui, ele é tratado lá no 5º ano e agora faz parte do conteúdo de reprodução no 8º. Aí vocês vão ver que vocês vão ver mais ainda esse conceito lá no ensino médio. Tá? Então vamos Larissa. lá. Oi. Dudu. Seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Eu não aguento ficar longe de vocês, tá vendo? Olha eu de novo. Que bom. Antes de você começar, eu posso dar uma palavrinha com os meninos? Pode, à vontade. Posso.
Oi, meninas, Oi. tudo bem com vocês? Tá todo mundo jóia? Oi. Todo mundo concentrado? Muito bem. Eu passei só para conversar com vocês a respeito de um assunto. Queria ver com vocês como tá a situação da resolução do Zoom. Vocês estão achando algum problema? Tem alguma coisa ruim? Me diz o que que vocês estão ouvindo? O que que vocês estão sentindo? Tem algum problema com ele? Como que tá? Tá Alguém de quer boa. falar? É normal. Tá normal? Você tá sentindo Uhum. interferência nas aulas? Como tá? Não, agora tem umas aulas que fica dá umas travadas, viu? Falhando. Depende da aula e falha muito. E como assim depende da aula? Depende do E, dia, tipo assim, depende... Não, depende do depende dia. Porque às vezes depende da às vezes internet do professor. às vezes a tela fica toda preta, às vezes a voz fica falhando. Mas isso aí, tipo assim, aí depois muda de alguma coisa, aí continua, aí, tipo assim, melhora, entendeu? Então, mas Mas isso é só normal. acontece com Tipo uns 5 frequência... minutos. Você me diz assim, isso acontece com frequência em alguma aula específica? Isso acontece... O que que você tem para me dizer? Ah, de vez em quando do tio Anderson e da tia Lília. É. As mais que traz. E da tia Aline às vezes também. Assim, eu tô passando só para falar para vocês que o Zoom, ele tá com um processo bem complicado, porque todo mundo está utilizando. Ah, tia, mas é o Zoom. Não é só o Zoom, galera. Qualquer aplicativo que nós formos usar, ele vai estar esse mesmo problema. Sabe por quê? Porque o mundo inteiro está usando a internet. O provedor de internet, ele jamais imaginava que nós íamos ter essa dificuldade, essa necessidade de usar a internet. Hoje, Anápolis, Goiânia, Brasil, Estados Unidos, México, todo o país, todas as cidades estão envolvidas na internet. O que antes, na sua casa, somente você estava jogando online, hoje sua mãe está trabalhando, seu pai está trabalhando, está todo mundo envolvido na internet. Então, com isso, a gente tinha um pacote X de internet, não tinha? Cada um na sua casa tem um pacote. Tem gente que usa dados móveis, tem gente que usa um pacote. Quando tem dia que está oscilando, tem dia que está bom e tem dia que está ruim. Quanto mais recurso a gente utiliza no nosso aplicativo, mais a nossa internet vai pesar. Por exemplo, no caso do nosso Zoom, tem alguns coleguinhas que eu estava olhando as aulas todos os dias antes de postar a aula na plataforma, que ela está sendo postada todo dia. Vocês têm visto? Ela está lá no aplicativo todo dia, mesmo que está no grupo. Antes de eu estar postando lá no aplicativo, eu tenho visto as aulas. E não, assim, ontem eu conversei com alguns alunos que me questionaram que está travando muito. Só porque eu queria que vocês me ajudassem da seguinte forma. Quando vocês forem assistir a aula, confere para mim, por favor, se você está num ambiente fechado, onde, ó, passou um carro de som lá fora na minha casa, tá vendo? Eu tô em casa, o carro de som passou na rua. Tá vendo que alterou? Não alterou o barulho para vocês? Não alterou tudo? Então, quando vocês forem assistir às aulas, eu gravei justamente na sala onde é aberto, para vocês verem a diferença que dá de onde o ambiente que você tá. Por exemplo, você vai para um local que é seu local de estudo, tenta conciliar para mim que você não vai levar, além do seu celular ou do seu computador, outro aparelho eletrônico, porque ele vai dar interferência. Por exemplo, se a sua mãe passou no corredor fazendo uma ligação, ele vai dar microfonia na sua casa. A microfonia da sua casa vai interferir lá na casa da tia Larissa. E aí a tia Lu tá com a internet mais fraca, eu vou ver travado, e quando os outros não estão vendo, travado. Eu vou ouvir voz de robô e mais ninguém vai ouvir, somente eu. Mas isso deu... Por quê? Porque alguém usou um telefone ou algum outro aparelho próximo a mim. Aí, se vocês puderem ter esse cuidado em verificar isso, e qualquer coisa vocês vão me notificando. Mas os problemas mais graves que estão acontecendo é esse contato de aparelhos sem ter... Porque um volume com o outro, ele vai dar microfonia. Tem alguns coleguinhas que descobriu algumas técnicas no Zoom. Essas técnicas estão travando a imagem da pessoa, ele está lá paralisado, fica assim, ó. Aí o colega acha que nós não estamos vendo que ele está parado. Mas a tia Lu está assistindo todas as aulas, eu estou vendo que está usando um recurso que ele descobriu. Gente, é o máximo a gente descobrir técnicas novas. Mas no momento da nossa aula, a gente precisa estar focado. Isso porque às vezes não está me prejudicando, mas o nosso colega tá. Aí eu só... Hã? Pode falar.
Não? Assim, Alguém quer falar, gente? alguém quer falar não? O Daniel parece que tava querendo falar. Tia, igual, tipo, aqui Oi. tá Eu difícil. não. Porque tem meu pai ali e o meu irmão ali atrás. Então, tipo, fica difícil. Lá no meu quarto a internet já não era bacana. Agora Então, não. mas assim, é o que eu tô querendo te dizer. Você tá conseguindo, assim, não tá bom pra você? Então, é porque não interferiu. Mas tem alguns casos que ele vai interferir. Igual aqui, eu tô aqui em casa agora, meus meninos estão em aula também. Eu tô conseguindo usar e eles estão em ambientes diferentes, a gente tá conseguindo. Mas tem alguns outros locais que já não tá dando. E todos eles estão no Zoom. Meu pai tá no Zoom, o meu irmão tá no Zoom. E tem vezes que a minha mãe também tem que estar no Zoom para auxiliar lá também na escola. Então, e é por essa demanda da internet que a gente não esperava. E isso tá dando algumas pequenas entraves, né? Tá dando um pequeno choque. Peço a colaboração, a compreensão de vocês a respeito, tá? Eu não foi da sala de vocês que eu conversei, não foi, mas como eu tô entrando em outras, eu só tô esclarecendo para vocês, tá? Caso, por exemplo, você precise falar, precise estar usando o computador, seu celular, deixa ele um pouquinho mais longe, porque aí a gente já vai evitar essa microfonia, ok? E qualquer coisa, a tia tá aberta aqui, vocês podem me procurar, tá bom? Certinho? Alguém quer falar? Mais alguém? A tia Larissa quer, né? Eu tomei aula dela. Fica à Né, vontade. Larissa? Fica à vontade aí, Lu. E outra, mais um detalhe também. Se você tá usando o seu celular, coloca ele no modo avião. Isso vai evitar também. Porque quando a gente está falando, está conversando com alguém por videochamada, por qualquer outra coisa, se chegou uma mensagem de WhatsApp, ele não corta a ligação? O mesmo acontece com o Zoom. Então, quando você for usar o celular, já coloca ele no modo avião. Vai conectar ele, não vai ter mais problema. A gente vai diminuir 90% dos nossos transtornos. Tá bom? E era desculpa para ver vocês, porque eu tô morrendo de saudade. Qualquer coisa, vocês me chamam por aqui, tá bom? Beijo, te amo. Larissa, obrigada, viu? Beijo. De nada, beijo. Tchau, meninos. Dá um tchau, gente, pra tia Lu. Licença, tchau. Tchau. Beijo. Tchau, Lu. Tchau, beijo. Fica com Deus. Beijo, com Deus também. Gente, então eu vou voltar aqui compartilhar com vocês a minha tela e vamos lá continuar, né? Então, assim, bem importante esse recado da tia Lu, né? Eu sempre procuro verificar assim, o que pode estar acontecendo caso aconteça isso nas minhas aulas, né? Então, eu sempre tirei sem querer. Sempre procuro verificar para que não aconteça dessa forma, mas assim que acontecer, vocês achar que está ruim, vocês podem me falar que eu vou vendo. Por exemplo, um dia travou minha aula porque eu estava usando uma webcam que eu baixei, o Droidcam, travou um pouco. Aí eu percebi que era o Droidcam, parei de usar, prefiro ficar com 2 telas no meu nome, como está acontecendo nas nossas videoaulas, do que a aula travar. Depois que eu parei de usar, parou de travar, né? Então, tudo isso influencia bastante. Então, vamos lá, meninos? Sistemas genitais, né? A reprodução humana, como a gente viu, envolve, né, os sistemas genitais. E a gente sabe que... Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não? E existe sim uma diferença na genitália masculina com a feminina. Meninos, eu estou ouvindo um som diferenciado. Desativa o microfone de vocês. Tá dando retorno na voz da senhora. Não é para dar. E agora? Estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. É importante que vocês estejam com os microfones desligados por enquanto, só por conta disso. À medida que vocês tiverem perguntas, podem ativar os microfones e ir me falando. A gente vai conversando, tá?
ou eu perguntar para vocês, aí vocês ativam o microfone e a gente conversa, pode ser? Ótimo. Então vamos lá, né? Outra coisa que se diferencia também é a questão do sistema genital masculino, né, com o feminino, é a questão de puberdade e amadurecimento desses sistemas. Então, quando eles amadurecem, eles vão produzir gametas e certas quantidades de hormônios sexuais. Então, assim, o indivíduo ele está apto para se reproduzir. Então, vamos começar pelo sistema genital feminino, lá no seu livro, página 47. Então, ele é composto dessa forma aqui, ó. Então, ele vai produzir o gameta feminino, que é o ovócito, e os hormônios sexuais femininos, que é o estrogênio e a progesterona, tá? Então, isso aqui, ó, esse sistema, ele é responsável também para abrigar o embrião, posteriormente o feto durante o seu desenvolvimento. Então, como que ele é formado? Tuba uterina, ovário, útero, tá? A vagina, o clitóris, aí aqui tem lábio maior, lábio menor, tá? Aqui está a representação da genitália feminina, tá bom? Então, ele é composto por tudo isso daqui, tá? Podemos continuar, né? Sim? Então, vamos lá. A tuba uterina, tá vendo ela aqui numa imagem melhor? Tuba uterina, tá? Essa tuba uterina, ela é ligada direto ao útero, tá bom, meninos? Aqui o ovário, ligado à tuba uterina. Temos 2 ovários, né? Uma aqui, outra aqui. Aqui é onde se encontra o útero, tá? Aqui, então, a gente tem a vagina, tá? Isso aqui é uma representação também de como representa. Então, vamos lá. De acordo com as descrições e explicações de como funciona, né? Então, a vagina ela vai ser um órgão muscular elástico, tá? Também possui a forma de canal que vai ligar o útero e o meio exterior, tá? É nela que é depositado o espermatozoide na relação sexual, né? E também é por onde o bebê ele vai sair em um parto normal. É claro que tem também parto cesáreo, tá? E aí é por meio de procedimento cirúrgico, por meio de corte mesmo. O útero, ele é um órgão muscular e no útero é onde o embrião, tá? No qual o embrião, depois o feto, vai se desenvolver durante a gestação, tá? Então, ele apresenta uma abertura na sua porção inferior, né, que se comunica com a vagina, tá, meninos? As tubas uterinas são os 2 tubos musculares, como eu mostrei para vocês aqui, está bem no livro de vocês, deem uma olhadinha aí na imagem. Finos, eles partem, né, das laterais do útero, desembarcando cada um, né, próximo a um ovário. No interior, há os cílios, que vai ajudar no deslocamento dos gametas femininos, ou seja, dos ovócitos até o útero. Já os ovários são as 2 estruturas arredondadas que se localizam na lateral, como eu demonstrei aqui, os ovários. Uma imagem de frente, uma imagem de trás, a tuba uterina. Sai da parede lateral do útero até se encaixar em um ovário, né? Já os ovários, eles se localizam lateralmente ao útero, onde vai produzir e liberar os gametas femininos, né? Além dos hormônios sexuais, que é os estrogênios e a progesterona, tá bom? E aí a gente tem o poodendo feminino. O que seria isso, né? São os órgãos genitais externos da mulher. É formado pelos lábios maiores, lábios menores, tá? E clitóris. Nessa região dos lábios maiores, que é a parte de pele mais grossas, né? Aí sim é onde se encontra também os pelos pubianos, tá? Femininos, tá bom? Aqui
O clitóris já se localiza na parte superior ao encontro dos lábios menores, tá? Meninos, então aqui está a estrutura de como funciona o órgão genital feminino, né? Então, em casos de problemas de saúde, aí é recomendável que as mulheres vá ao médico e procure um médico, então, profissional da saúde especializado para cuidar. No caso, são os ginecologistas. Meninas aí já ouviram esse termo de médico ginecologista, não já? Tem certeza que vocês já ouviram esse termo, né? Já ouviram, né? Então, é importante que as mulheres façam esse cuidado também, mas os meninos também não ficam atrás, não, tá? Então, agora vamos entender um pouquinho como funciona o sistema genital masculino, né? O sistema genital masculino também vai produzir, né, hormônios e, além disso, os gametas masculinos, o gameta masculino, que são os espermatozoides, tá? E o hormônio sexual masculino é a testosterona. Então, enquanto a mulher tem 2 hormônios sexuais, né, femininos, o homem tem apenas um, tá? Então, olha só. E aí ele é formado externamente pelo escroto e pelo pênis, internamente pelos testículos e pelas glândulas acessórias e pelos ductos genitais. O escroto é uma bolsa de pele que abriga os 2 testículos, por isso tem esse nome, tá? Então, o pênis é o órgão copulador masculino, formado internamente por tecidos musculosos eréteis e abriga a ureta, tá? Que é o canal do sistema urinário genital masculino. Então, na extremidade, ele tem a glande, que é envolvida por uma dobra de pele, também conhecida como prepúcio, tá? Então, ó, no processo de ejaculação, né, vai se dar mediante a estimulação sexual, né, aonde então é liberado o esperma ou o sêmen, tá? E como que ele é composto? Aqui está a estrutura, né, do órgão genital masculino. Tem o ducto ejaculatório, que é esse daqui. A próstata tá bem aqui. Glândulas acessórias, essa daqui. Tecido erétil, esse daqui. Aqui é que se encontra o prepúcio. Aqui é que está a glande do pênis, tá? Ou prepúcio. Testículos, escroto, tá? Túbulos seminíferos, são esses aqui. Epidídimo, tá? Aqui, tá? E o ducto deferente, bem aqui. Então, vamos lá, né? Então, aqui a gente tem uretra, próstata, glândula acessória, tecido erétil do pênis, ducto deferente, testículos, tá? O escroto, tá tudo aqui. Então, isso é só uma forma de representar lateralmente. Então, os testículos são as 2 estruturas que são responsáveis pela produção de espermatozoide, tá? E do hormônio testosterona. São formados por finos tubos enrolados ou os túbulos seminíferos, tá? Onde se produzem os espermatozoides. Glândulas acessórias vai incluir a próstata, vai liberar secreções, tá? Como junto com os espermatozoides e tudo que compõe o esperma, entre outras funções de nutrição que tem para os espermatozoides, tá? Já os ductos genitais correspondem aos tubos que transportam os espermatozoides dos testículos para o meio externo. Os ductos diferentes e o ducto ejaculatório e uretra. Dos testículos, os espermatozoides passam para os epídimos, estruturas formadas por finos tubos. Lembra que esses aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Esses aqui. Voltando, então. Formados por finos tubos que se localizam sobre os testículos, nos quais os espermatozoides ficam armazenados, completando a sua maturação. Então, dos epídimos,
os espermatozoides passam para os ductos deferentes, que os transferem aos ductos ejaculatórios. Esses últimos processos abrem na uretra, por onde o esperma é expelido. E em casos também de problemas de saúde da genitália, né, masculina, os homens também podem procurar o médico. No caso dos homens, é o urologista, tá? Que é o profissional responsável por esse tipo de cuidado. Alguma pergunta? Não? Ninguém tem pergunta não, né? Então vamos falar então um pouquinho dos hormônios sexuais. Página 50, vamos lá. Hormônios sexuais. Os hormônios sexuais, 8º ano, eles vão se iniciar lá na puberdade, tá? Está relacionado à maturação do sistema nervoso e também à liberação dos hormônios sexuais. É por isso que vocês já viram meninas muito jovens, tipo 15 anos de idade, 14 anos de idade, que já são mamães. Quem já não viu um caso desse? Já viram um caso assim? Ou até ouviram algum caso assim? Quer dizer Minha mãe me que teve com 15. com 15, né? Isso por quê? Porque o corpo dela já estava maduro para gestação, tá? Então, a sua mãe te teve bem novinha, né? Quem viu vocês dois juntos, acho que vocês duas irmãs, né, Manu? Tinha uma menina na Aham. escola que a mãe dela a mãe dela teve ela com 13 anos. Muito novinha, ou seja, o corpo estava, o organismo estava amadurecido para a gestação, mas em questão de idade, emocionalmente, muito jovem, né? Eu tenho um primo que ele tá namorando com uma menina que ela tem 14 anos e teve um filho e perdeu o filho. Nossa, Porque ela é ela muito nova. muito jovem. Esses casos são muito comuns também, viu, Mirella? É muito comum esses casos acontecerem, porque é muito jovem, às vezes nem está pronto ainda. Quer dizer que o organismo está no processo de maturação e não está maduro o suficiente para que isso aconteça. Porque realmente a fase mais saudável para se reproduzir é a fase adulta e não essa fase ainda de puberdade em que o corpo está adquirindo o seu amadurecimento, tá? Hoje em dia, a gente sabe que essa fase de reprodução não basta ter só a fase adulta. Tem todo um preparo, né? Primeiro, a constituição da família, de um casamento sólido e tudo nos padrões organizados. Isso para quê? Para que a pessoa não sofra, para que o bebê, quando nasce, ele nasça dentro de um lar, de uma família. Então, todos esses fatores são muito importantes, né? Então, tudo isso tem que se poder levar em consideração também, viu, 8º? Tia, Oi. não tem, minha mãe me teve com 15. Um dia a gente só foi lá pro shopping quando ainda não tinha esse coronavírus. Acho que foi ano passado. Eu e minha amiga e ela foi no shopping, lá no mercado. Aí teve uma mulher que olhou assim pra minha mãe e pra mim. São suas irmãs? Aí minha mãe começou a rir e falou assim, não, uma é minha filha, a outra é amiga dela. Aí eu saí até de perto, assim, a gente nem conhecia a mulher não, e ela perguntou. Isso é bom para sua mãe, sabia? Porque quanto mais você for crescendo, todos vão achar que você é a irmã dela mais nova. Né? Tia, acontece isso comigo também. Todo mundo fica perguntando se eu sou irmã da minha mãe. Não é? Com a minha não é Sim. diferente, não. Minha mãe, quando me teve, ela me teve com 18 anos de idade. E até hoje, a gente sai junto, acha nós duas muito parecidas e pergunta se eu sou irmã dela. Até hoje, assim, já acharam que o meu filho é filho da minha mãe, vocês acreditam? Já E eu, passou tia, por que isso. já acharam que a minha tia André era minha irmã. Eu, tipo, nem sou filha dela, como é que eu sou parecida com ela? Tipo, o povo de vez em quando tipo, eles me trocam com ela. Eles já me falaram que eu sou filha dela, que eu sou irmã dela. Eu, tipo, É porque vocês duas são bem loirinhas, assim. Deve ser por isso. Deve ser por isso que devem perguntar.
Mas eu achei muito engraçado essas questões, né? Pra vocês verem tanto que o nosso DNA é presente, né? A gente herda mesmo dos nossos Nossa, já deu familiares. 3 horas. Já passa muito rápido. Eu vou já finalizar, tá? Tá. Meninos, que preguiça é essa, Luiz? Tá com preguiça. Tia, a gente quer dormir, tia. A gente tá com Não, sono. senhores, quero tem que dormir, não. estudar. Deixa eu te dar uma notícia boa. Por mais que o meu tempo excedeu, ele continua gravando e não interrompe. Legal, né? Muito legal. Meninas, eu vou só finalizar falando dessa parte aqui importante, que eu quero passar uma atividade para vocês do livro, tá? Então, olha só. Os hormônios sexuais, né? Eles têm... Aonde eles se encontram? Eles vão se encontrar lá no hipotálamo, no nosso cérebro, tá? É lá no hipotálamo que vai produzir esses hormônios. E eles atuam no sistema chamado hipófise, tá? A hipófise também, ela é responsável por alterar esse funcionamento dos hormônios sexuais. A hipófise, ela é uma glândula que produz esses hormônios, tá? E aqui está hipotálamo e aqui está a hipófise. Já no caso, né, dos meninos, na puberdade, esses hormônios, eles são secretados pela hipófise, tá? Então, vai estimular a produção do hormônio masculino, que é a testosterona, tá? Que vai sendo produzida nos testículos, tá bom? Então, nas meninas, né, os hormônios também são produzidos lá na hipófise, tá? Vai estimular a liberação dos hormônios sexuais, que é o estrogênio e a progesterona, que são secretados pelos ovários, tá bom? Os estrogênios, então, vai provocar o crescimento dos órgãos genitais femininos, tanto internos e externos, além das mamas, tá? E isso aí vai promover um depósito de gordura em certas regiões do corpo, como a gente viu, né, semana passada, no quadril, nas mamas, nos glúteos, nas coxas, tá? Isso é bem típico de nós, as meninas. A progesterona também altera a estrutura do útero, preparando o útero para receber um embrião numa possível gravidez, tá? E a mama para então prepará-la para produzir leite materno quando então vocês na fase adulta casarem, tiver a família de vocês, quiserem ter filhos, tudo isso é preparado. Já os gametas masculinos são produzidos continuamente pelos homens, porém já os femininos são liberados em ciclos com a duração mensal conhecidos como ciclo menstrual, tá, meninas? Por que as meninas têm então o ciclo menstrual? Justamente porque como o útero não recebe embrião para se reproduzir, ele precisa escamar. E essa escamação, que a gente fala da parede interna do útero, lá do endométrio, faz então esse ciclo de menstruação. Então, esse ciclo é a liberação dos hormônios pela hipófise através dos ovários, que provoca as alterações de constituição do útero, tá bom? Então, no geral, o ciclo menstrual ele dura cerca de 28 dias, porém esse período vai variar de mulher para mulher. Ele inicia no primeiro dia da menstruação, né? Por didática, o livro ele vai adotar essa explicação a partir do término da menstruação, tá bom? Então, ó, primeira parte, nessa primeira parte do ciclo vai ocorrer o aumento gradativo, tá? E a espessura do revestimento da parede interna do útero, ou seja, do endométrio. Que prepara o órgão para receber um possível embrião. Depois é comum que um grupo de ovócitos inicie seu amadurecimento. Entretanto, apenas um deles vai completar o desenvolvimento e é liberado, então, e isso é que caracteriza a ovulação.
Então, os gametas femininos maduros liberados pelo ovário, seguindo pela tuba uterina. Geralmente, esse processo ocorre de forma alternada de cada mês em um ovário. Então, nunca os mesmos, eles vão mudando. Então, em um ciclo de 28 dias, ocorre a ovulação por volta do 14º dia. Nos dias próximos à ovulação, cerca de 3 dias antes ou 2 dias depois, sem contar com o provável dia de ovulação, a mulher se encontra no seu período fértil. Ou seja, se realizar qualquer atividade sexual sem uso de métodos anticoncepcionais, há a possibilidade de engravidar. Na fase final do ciclo, caso não ocorra nenhuma fecundação, então há o desprendimento do endométrio. Ele é liberado do corpo pela vagina na menstruação, tá? Então, caso ocorra a fecundação, o embrião formado vai se implantar na parede do útero, onde mantém a sua espessura já alongada, tá bom? Então, aqui está um ciclo de como funciona. Aqui é o processo de menstruação, ela ocorre em 5 dias. Algumas mulheres vai de 5 a 7 dias, depende muito de cada mulher. E aqui, meninas, aqui está o período fértil, tá? Do ciclo de 28 dias, é justamente nesses dias onde está o período mais fértil, tá bom? Onde há mais produção de hormônios sexuais nas meninas, tá? E aí, gente, tem aquela tensão pré-menstrual, a famosa TPM, que muitas de nós sentimos, né? Não sei se as meninas aí têm algum problema com isso, que é aquela cólica, começa com uma cólica muito enjoada, alteração de humor, o humor não é mais o mesmo. Alguém aí conhece alguém que tem esse histórico? Eu me conheço. Você se conhece? Eu também me conheço, Manu, eu também tenho essa história. Então, assim, é uma cólica muito forte às vezes, né? Tem que tomar remédio para dar conta. Isso tudo é devido a essa tensão pré-menstrual, que é a TPM, que se dá nesse ciclo. É importante, igual nós que sentimos esse tipo de desconfortos, é importante que a gente tome remédio antes e durante e até depois que estiver acabando esse processo. Porque a gente não sofre tanto com cólicas, né? Mas o ideal é que vocês procurem um médico para tratar direitinho, viu, meninas? No caso, quem me ensinou isso foi um médico que me ensinou também. E aí, nós ficamos por aqui. E aí, a atividade de casa de ciências vai ser essa página 52 e 53. Alguma dúvida? Parada obrigatória, tá? Alguma dúvida? Não. Não. E, gente, vocês estão saindo da aula sem eu dar tchau direito. Depois eu vou falar isso com os meninos. Alguma pergunta sobre a aula? Não. Não? Não. Assunto tranquilo, todo mundo já sabe, né? Então tá, meninas, o Daniel tá sem câmera desativada, então tchauzinho, a gente se encontra amanhã, tá? Tá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.